Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos participam de uma verdadeira via-sacra aqui em Brasília, tentando o diálogo, numa última tentativa para impedir a privatização da Embraer. Janeiro Roxo é o mês que marca a conscientização sobre a hanseníase. Brasil é o segundo país no mundo que mais registra casos da doença. Companhia norte-americana do ramo de vidros, instalada no Brasil, terceiriza todo o setor de logística e salários caem pela metade. No Rio de Janeiro, o Procurador-Geral da Justiça é reconduzido à chefia do Ministério Público e comenta o caso Fabrício Queiroz. Em Brasília, dirigentes de sindicatos que representam trabalhadores da Embraer percorreram a esplanada dos ministérios, mas não foram recebidos. Protocolaram documentos e prometeram voltar à capital, pois querem dialogar sobre a venda da empresa brasileira para a Boeing e mostrar o quanto o negócio é prejudicial para o Brasil. Foram 3 visitas dos representantes dos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos, Araraquara e Botucatu, num espaço de apenas 4 horas na manhã desta segunda-feira em Brasília. No Palácio do Planalto, a expectativa era conseguir uma rápida audiência com a Casa Civil para expor os motivos pelos quais o governo deveria vetar a venda da Embraer para a americana Boeing. Os dirigentes também visitaram o Ministério da Defesa, onde Bolsonaro participou de uma reunião, e, por fim, o Congresso Nacional, onde não encontraram parlamentares por causa do recesso. É um crime lesa pátria. A Embraer é uma empresa do povo brasileiro. Mais do que isso, nós defendemos a reestatização da Embraer. A Embraer recebeu muito mais dinheiro público, ela privatizada, do que quando ela era estatizada. Inclusive, a gente vê que a Embraer, nos últimos 2 meses, a quantidade de aeronaves que vendeu. Inclusive, o próprio presidente da Embraer, o Paulo César, deu declaração há meses anterior dizendo que, independente se teria essa fusão das empresas ou não, que a Embraer tem condições suficientes de se manter no mercado para os próximos anos. Eles lamentaram o fato do governo federal não ter utilizado o poder de veto permitido por uma ação especial, a chamada Golden Share, que permite ao Palácio do Planalto intervir nos rumos da empresa. Para eles, a transação traz riscos à soberania nacional. Estamos entregando tudo que tem de tecnologia na mão dos americanos, né? Isso é fundamental destacar isso nesse momento, né? As pessoas acham que com essa fusão vai gerar emprego, pelo contrário. Hoje se tem toda a fabricação das aeronaves no Brasil. Agora, não está garantido, nós podemos viver como se fosse uma mera montadora de aeronaves. Segundo a negociação, a Boeing controlará 80% da nova empresa, que será criada na fusão. A Embraer terá 20% e o valor pago será de cerca de 4,2 bilhões de dólares. Mas a gigante americana poderá comprar estes 20% após 5 anos. Para não intervir, o governo fez exigências, como o respeito incondicional à Golden Share, o sigilo e prioridade em projetos de defesa e a manutenção da produção e dos empregos no Brasil. Os sindicatos devem buscar a justiça para tentar suspender a venda, pois não acreditam que os acordos serão respeitados. Todo o controle com essa fusão vai ficar na mão da Boeing e praticamente ninguém garante que vai ter novos projetos aqui no Brasil, né? Nós temos cerca de 18 mil trabalhadores em todas as plantas aqui do Brasil e tem um pequeno detalhe, a cada um emprego que se perde na Embraer, você fecha 3 postos de trabalho, né? A Airbus, quando ela comprou a Bombardier deixou bem claro que ela queria que garantisse os empregos no Canadá e foi feito esse acordo e depois foi feita uma demissão de 5 mil trabalhadores e hoje aqui no Brasil esse acordo não garante emprego. Jair Bolsonaro reduziu o salário mínimo, extinguiu ministérios e corre para aprovar a reforma da Previdência com a justificativa de reduzir o rombo nas contas públicas. Só que agora o governo dele pretende gastar R$4.500.000. Sabem que? Para confeccionar materiais impressos para a presidência.
Isso mesmo, material impresso para a presidência. 2 editais foram publicados no site da Secretaria da Presidência. As empresas que vencerem as licitações terão de produzir 70 mil adesivos com a imagem do brasão nacional e outros 70 mil com a bandeira do Brasil. Os conjuntos custarão R$ 7 mil cada. Também serão produzidos mousepads, aqueles descanso para mouse de computador, blocos de anotação e agendas personalizadas. E anote aí, segunda-feira abre com mais um recuo do governo Bolsonaro, que já atingiu o patamar de 2 dígitos em apenas 2 semanas. Dessa vez o assunto é o Acordo de Paris. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, afirmou que Jair Bolsonaro concordou em manter o Brasil no acordo, mas a decisão ainda não é definitiva, como nada no governo Bolsonaro. Ricardo Salles disse apenas que, por hora, a participação do Brasil está mantida. Com o recuo, Bolsonaro promete lutar por mudanças no texto, sem detalhar quais mudanças exatamente. E o caso do motorista do senador eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro, está longe de ser esclarecido. Queiroz não prestou depoimento ao Ministério Público por não ter condições de saúde, mas em um vídeo divulgado recentemente, aparece dançando no hospital. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro falou sobre o caso. A reportagem é de Viviane Nascimento. Acompanhe. R$1.200.000 movimentados. Salários de colegas depositados em seu nome. Cheque de R$24 mil para a primeira-dama. Nenhum depoimento oficial até o momento. O caso Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por movimentação suspeita, ainda está longe de uma explicação. Queiroz afirma que o dinheiro é decorrente da compra e venda de carros, mas não apresentou qualquer comprovação a respeito. Ele e seus familiares, também convidados a depor, alegaram motivos de saúde para não comparecerem ao Ministério Público, apesar de um vídeo publicado pela filha de Queiroz nas redes sociais mostrar a família bem disposta. Responsável pela condução do caso, o Ministério Público Estadual realizou na manhã de hoje a cerimônia de recondução de Eduardo Gussen ao cargo de Procurador-Geral de Justiça por mais 2 anos. Durante a entrevista coletiva, o procurador afirmou que atualmente 22 procedimentos tramitam com relação ao caso e que a falta dos depoimentos de Fabrício Queiroz, seus familiares e do atual senador Flávio Bolsonaro não seriam impeditivo para a apresentação de uma denúncia se necessário. Essa questão toda da oitiva do Queiroz, seus familiares, do deputado Flávio Bolsonaro, ela, nesse caso específico, ela contribui mais para que eles apresentem a versão deles, para que eles apresentem até mesmo uma tese defensiva, porque o Ministério Público trabalha com um conjunto probatório e, acima de tudo, busca a verdade real dos fatos. E nesse processo, nesse caso específico, a prova documental é uma prova muito consistente. Então, obviamente, eles apresentando a versão deles através dos depoimentos vai contribuir o quanto antes para elucidar. O caso COAF é decorrente da Operação Furna da Onça, que investiga a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. De acordo com o procurador, 4 parlamentares já procuraram o Ministério Público voluntariamente para prestar esclarecimentos. E Flávio Bolsonaro, apesar de convidado a comparecer, ainda não é réu. O Ministério Público pode, através da prova documental, chegar à conclusão que tem elementos suficientes, indícios suficientes para propositura de uma ação penal, e aí ele vai ter a oportunidade de se pronunciar em juízo. Até esse momento, ele não é investigado, mas uma portaria pode ser editada, incluindo o nome de qualquer uma dessas autoridades. Enquanto o ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, literalmente samba na cara da sociedade, do Ministério Público, do agora ministro Sérgio Moro e da Polícia Federal, aparecem comprovantes de que a filha dele era paga por um trabalho que não realizava no Congresso Nacional. O comentarista político João Caires quer saber o que falta ao Ministério Público para obrigar Queiroz a prestar depoimento.
O Ministério Público sempre teve pressa, sempre foi acima, assim como o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, também tinha gana de prender. Quem não se lembra aqui do caso do ex-presidente Lula, que teve uma condução coercitiva ilegal. O presidente Lula sequer tinha sido intimado, mas fizeram uma operação midiática, um arsenal de policiais, invadiram sua casa fortemente armado, reviraram sua casa, reviraram o colchão, levaram bens, né, tipo computadores, tablets. Isso, o ex-presidente da República. Quem não se lembra também do caso do ex-ministro Guido Mantega, que estava no hospital acompanhando a sua esposa em cirurgia, que infelizmente veio a falecer em virtude do câncer. Guido Mantega saiu de lá preso pela Polícia Federal. E aí, Queiroz, que já foi intimado 4 vezes, nada acontece. Tivemos essa semana uma surpresa, um vídeo de Queiroz e sua esposa dançando e pulando no hospital, demonstrando que está bem de saúde. Mesmo assim, o Ministério Público não se comoveu. Até quando vamos ver isso, né? Assim como outras coisas. No caso do ministro Onyx Lorenzoni, que declarou ter feito Caixa 2. E, para nossa surpresa, o ministro Sérgio Moro disse que ele se desculpou. Então, tudo bem. Ou seja, criamos uma nova jurisdição no país. Você se desculpa e não acontece nada com você. Bem diferente como foi tratado João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, que está preso justamente por Caixa 2. Lembrando que Caixa 2 não é crime, mas mesmo assim vimos que são 2 pesos e 2 medidas. E agora temos uma novidade no caso Queiroz. Sua filha, Natália Queiroz, era assessora do então deputado Jair Bolsonaro, com um salário de R$10 mil e jornada de 40 horas semanais em Brasília. É lógico que ela pode trabalhar também em outro lugar, mas ao mesmo tempo ela era personal trainer de várias personalidades, como consta na sua conta no Instagram. Ou seja, ela era personal trainer no mesmo horário que tinha que trabalhar na Câmara dos Deputados a um salário de R$10 mil. Parece uma prática da família Bolsonaro contratar funcionários fantasmas. O irmão de Bolsonaro, Renato Bolsonaro, era assessor fantasma aqui na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a um custo de R$228 mil por ano. Então, ele se justificou dizendo que ele preferia trabalhar em uma das suas 4 lojas de imóveis que ele tem. Ou seja, até quando o Ministério Público, o Ministério da Justiça, juízes, vão esperar o Queiroz depor? Ou seja, para os amigos, paciência, tudo de bom, tranquilo, ou seja, aos amigos todos, aos adversários políticos, o mais alto rigor da lei. Ou mesmo, fora da lei, como vimos, tem pessoas que estão presas sem provas. Mais um militar em alto cargo no governo Bolsonaro. Desta vez é o ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, anunciado hoje como novo chefe do Conselho de Administração da Petrobras. A indicação ainda será apreciada pelo próprio Conselho e por uma assembleia de acionistas. Enquanto o assassinato de Marielle Franco segue sem resposta, quase um ano depois, a polícia do Rio de Janeiro investiga mais um ataque contra uma parlamentar. Dessa vez, o alvo foi a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, que teve alvejado o carro em que estava com a mãe de 88 anos. Segundo a Polícia Civil, o incidente está sendo investigado tanto como tentativa de latrocínio como tentativa de assassinato, devido às ameaças sofridas pela deputada. Em depoimento na divisão de homicídios, Marta Rocha, que é delegada e foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no estado, disse que sabe que desde novembro é um dos alvos de um grupo de milicianos que ameaça autoridades no Rio de Janeiro. Um suspeito já foi identificado, mas o nome segue em segredo de justiça para não prejudicar as investigações. A polícia agora busca outras câmeras para desvendar o crime. A deputada estadual Marta Rocha, do PDT, sofreu um atentado a tiros na manhã deste domingo, na zona norte do Rio. Na ocasião, seu motorista, Dionísio Medeiros, foi atingido por estilhaços. A deputada vinha recebendo ameaças de morte. As denúncias eram claras, né, que um segmento da milícia, que eu não vou colocar aqui em razão das investigações, estava decidido a atacar algumas autoridades públicas. E dentre elas havia uma denúncia com letras garrafais que a deputada delegada Marta Rocha seria vítima de um atentado dessa milícia. Eu, como delegada titular,
apurei e agi fortemente no enfrentamento da milícia, e aqueles que me conhecem, acompanharam a minha gestão, sabem que durante os 3 anos que eu fui chefe da Polícia Civil, eu enfrentei a milícia, enfrentei o tráfico e o crime organizado. Marta lembrou que o atentado contra ela ocorre um dia antes de se completarem 10 meses do assassinato da vereadora Marielle Franco. O episódio que aconteceu comigo nos exige que o caso da vereadora Marielle seja esclarecido. Então, tão importante quanto esclarecer o incidente que aconteceu comigo é esclarecer de uma forma precisa e transparente o que aconteceu com a vereadora Marielle. Respondendo sobre o caso Marielle, o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, afirmou que Polícia Civil e Ministério Público possuem linhas diferentes de investigação e comentou as suspeitas sobre a atuação da Delegacia de Homicídios. A conduta da DH ela está sendo analisada pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, mas, repito, nós temos pleno diálogo, integração, ouvimos e, paralelamente, até pelo poder constitucional do exercício do controle externo da atividade policial, nós temos aqui também a nossa linha de atuação de investigação. O governador Wilson Witzel disse que a nota publicada no jornal O Globo de hoje, na qual ele teria declarado que poderia intervir caso o Ministério Público atrapalhasse o caso Marielle, teria sido um erro de interpretação. Apesar de não ter tido acesso aos inquéritos, o governador defendeu que a polícia e o Ministério Público apresentem o quanto antes os resultados das investigações, mesmo que ainda não estejam concluídas. É muito melhor você apresentar, muitas vezes, um resultado parcial de uma investigação. O inquérito ele pode ser cindido e continuar a investigação em outros fatos. Aquilo que já está, a colheita da prova madura, para inclusive a prisão e relatório e oferta da denúncia. Então, o que eu disse com a experiência que tenho do ponto de vista criminal é que seria mais razoável, então, concentrar esforços nessa questão, e se a colheita da prova e a formação do juízo de valor para uma prisão na investigação do Ministério Público for demorar um pouco mais, então que a gente pudesse fazer que essas coisas seguissem de formas separadas. O sargento Felipe Marques de Queiroz, de 37 anos, morreu hoje quando um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro caiu na Baía de Guanabara após tentar fazer um pouso forçado na Ilha do Governador. Os outros 3 PMs que estavam a bordo foram resgatados com vida. As primeiras informações são de que houve uma pane no helicóptero. Nós estamos no Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização e combate da hanseníase. A doença infecciosa é causada por uma bactéria e, infelizmente, aqui no Brasil, demora para ser diagnosticada. O tratamento da hanseníase varia de um paciente para outro, mas o Ministério da Saúde quer mudar isso. Veja na reportagem de Leandro Chaves. A camiseta roxa que o seu Reinaldo vestiu hoje não é qualquer uma. Foi escolhida a dedo para lembrar a importância do mês de conscientização e combate à hanseníase. Aos 70 anos de idade, ele carrega o sorriso de quem conseguiu vencer a doença e o preconceito da sociedade. Eu tive hanseníase aos 11 anos de idade. Naquela época tinha muito preconceito. A única pessoa que não tinha preconceito era a minha mãe, né? E meus irmãos que eram pequenos, né? De uma forma geral, é uma lesão de pele, uma mancha que não desaparece, né? Fica por um tempo e que você perceba que há algo errado ali, principalmente na sensação. Apesar das campanhas de prevenção, o Brasil ainda é o segundo país no mundo com mais registros da doença por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 26 mil novos casos de hanseníase, o que coloca o país atrás apenas da Índia. Esses números estão diminuindo ao longo dos anos, mas ainda é um problema de saúde pública num país, né, de dimensões geográficas continentais. Não é uma doença que leva a muita mortalidade, mas muita incapacidade física, problemas neurológicos. Então, quanto mais tardio o tratamento, o diagnóstico do tratamento, mais risco tem de ficar com uma sequela. Hoje, o tratamento para a doença varia entre 6 meses a 2 anos. O Ministério da Saúde estuda uniformizar o tratamento em 6 meses para todos os pacientes de hanseníase, independentemente do grau da doença. É a chamada multidrogaterapia.
O tratamento hoje ele é baseado num grupo chamado paucibacilar, que são pacientes com menos bacilos, quer dizer, menos transmissibilidade, se trata já por 6 meses. E tem o grupo, que é um grupo grande de pacientes com muitos bacilos, que são características da doença, né, características imunológicas, que são tratados por 1 ano. Então, a grande discussão é que eles querem fazer todo esse tratamento em 6 meses, para unificar o tratamento. A gente tem receio de tratar alguns pacientes por 6 meses, porque a gente percebe na prática que eles ainda, mesmo com 12 meses, a gente precisa de um acompanhamento grande para dizer que está resolvido o problema. Então, acho que é uma implantação que precisaria ser mais pensada. Uma pesquisa da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, mostra que 90% mais nítido que as empresas vão querer implantar a terceirização, entendeu? De forma avassaladora, vir tirar direitos, mudança de plano de convênio médico, salário, rebaixamento de salário. Está bem nítido que a terceirização, os patrões vão a cada dia ampliar mais aqui na nossa categoria. Na companhia, a terceirização também baixou salários. O empilhador, que ganhava R$ 2.800 por mês, passou a ganhar R$ 1.420. Além disso, benefícios foram extintos, como o Vale Alimentação e o PLR, o Plano de Participação nos Lucros e Resultados. De acordo com Adriana Marcolino, socióloga do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a flexibilização desvalorizou o trabalhador. A gente tem observado, a partir dos diversos estudos sobre terceirização do trabalho no Brasil e das estatísticas disponíveis, é que sim, a terceirização é uma forma da empresa economizar, precarizando as condições de trabalho. A legislação agora ela é muito permissiva em relação à terceirização. Você pode terceirizar praticamente tudo e o Estado ele diz que vai regular as contratações a partir da CLT, mas existem muitos mecanismos que permitem que a empresa terceirizada tenha condições piores para os seus trabalhadores, né? O setor de vidro tem cerca de 22 mil trabalhadores, contando com a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba. Terceirizar um setor inteiro, como fez a Owens Illinois, indica dias bem difíceis para o trabalhador. O jeito de lucrar com transformando o trabalhador num mero produto, numa mera mercadoria, é você reduzir os custos, os gastos com o trabalho, né? Então, é uma forma de precarizar bastante selvagem, assim, bastante negativa para o trabalhador. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu uma derrota política no Oriente Médio. O republicano apostou na queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, mas o presidente sírio ganhou a guerra civil e impediu que grupos rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e seus aliados ocupassem o país. As últimas medidas adotadas por Donald Trump revelam que agora os Estados Unidos estão tentando reverter essa situação. O comentarista internacional, Flávio Aguiar, tem mais detalhes. Acompanhe. O presidente Donald Trump, depois de ter anunciado, por exemplo, que as tropas militares dos Estados Unidos sairiam da Síria, voltou atrás parcialmente, dizendo que isso seria feito de uma forma mais gradual do que havia sido afirmado inicialmente. Isto porque a retirada das tropas unilateralmente significaria não apenas mais um reforço para a Rússia e o Irã na região, que estão ganhando com esse recuo dos norte-americanos, mas também o abandono dos curdos, que, dada a derrota dos rebeldes antes apoiados pelos Estados Unidos, se tornaram seus principais aliados na região e também propiciaram em terra os maiores avanços contra o Estado Islâmico, que teve que recuar, perdeu na Síria as principais cidades que dominavam, né? E agora, com a retirada das tropas norte-americanas, estariam ameaçados por Erdogan, que anunciou até uma ofensiva em território sírio para conter os curdos, que hoje dominam praticamente 1/3 do território sírio, particularmente perto da fronteira com a Turquia, o que desagrada Erdogan. Até o presidente Trump chegou ao ponto de ameaçar Erdogan, dizendo que se
a Turquia atacasse os curdos, ela seria devastada economicamente a partir de uma iniciativa dos Estados Unidos. Não se sabe muito bem o que isso significa, mas a ameaça é grave. Em outra frente, os Estados Unidos estão tentando recompor a situação entre alguns países da região. Por exemplo, estão em conversação através do secretário de Estado Mike Pompeo com a monarquia saudita, particularmente o príncipe Mohammed bin Salman, né? Tratando de assuntos como, por exemplo, a guerra no Iêmen, que a Arábia Saudita está promovendo, e também a propósito do cerco feito pela Arábia Saudita e aliados ao Catar. Né? Mike Pompeo prometeu até reforçar a presença militar dos Estados Unidos no Catar, né? Tentando resolver essa crise e, ao mesmo tempo, resolver as suas relações com o príncipe, que foram abaladas pelo caso do jornalista assassinado, o Khashoggi, né? No consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, o que também promoveu uma certa confusão, um estremecimento de relações em toda a região. Os Estados Unidos precisam disso para garantir o apoio sem maiores conflitos, né, aos seus principais aliados na região, os sauditas de um lado e Israel do outro lado. E para conter, essa é o principal esforço dos Estados Unidos no momento, a influência do Irã naquela região. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Um deputado se reelegeu pelo Partido Verde da Baviera, na Alemanha, mas na hora de assumir o cargo, revelou que agora será uma deputada. Marcos Ganzerra, de 40 anos, anunciou que agora se chama Tesa. É a primeira vez que uma mulher transgênero vai ocupar um cargo no parlamento alemão. A presidenta do Parlamento da Baviera, Lise Aigner, da União Social Cristã, comentou que se o deputado se tornou uma deputada, isso não é problema e deve ser respeitado. O italiano Cesare Battisti foi levado para uma penitenciária na Sardenha, no sul da Itália, para cumprir a pena de prisão perpétua. O ex-militante foi preso no sábado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Cesare Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro, quando o então presidente Michel Temer assinou um decreto de extradição do italiano. O ex-militante desembarcou novamente na Itália após ter sido condenado pela justiça italiana, em 1993, à prisão perpétua por participação em 4 homicídios nos chamados Anos de Chumbo do país. Na década de 70, Cesare Battisti, de 64 anos, integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo e, desde a década de 80, passou a maior parte da vida no exílio. Ele chegou ao Brasil em 2004, onde viveu escondido por 4 anos, até ser preso em 2007. Em 2010, Cesare Battisti teve sua extradição negada pelo ex-presidente Lula. No mesmo ano, ele recebeu do governo brasileiro refúgio político. Desde então, o governo italiano pede sua extradição. Ainda falando sobre Cesare Battisti, o professor Carlos Lugarzo, autor do livro Os Cenários Ocultos do Caso Battisti, condenou a decisão de Evo Morales de entregar o ex-militante à polícia italiana. Para Carlos Lugarzo, o presidente boliviano violou um pacto internacional que garante a Battisti o direito de não ser extraditado ou expulso do país. Ainda não estava decidido o pedido dele a interrompê-lo. É um grave crime contra a Convenção de Ginebra de 1951 e contra o protocolo que reforça a Convenção e que esse protocolo é aplicável a toda a América Latina de 1969. Vai contra a cláusula chamada não devolução. A cláusula de não devolução é uma cláusula básica entre as resoluções das Nações Unidas. Um refugiado não pode ser devolvido. Esse foi consentido pelo governo, foi feito cumplicidade com o governo brasileiro e com o governo italiano, não? É um fato gravíssimo, é uma traição. Os bolivianos deveriam realmente nomear outro líder. O Brasil tinha que buscar a Battisti dentro do território brasileiro, como de fato fez. Quando se descobriu que estava em Bolívia, aí acabou o direito do governo brasileiro explorar. Aí tem que também não tem direito a Itália a entrar. Só que a Itália, como se trata de uma pessoa que ela procura, ela pode pedir permissão, não? Ao governo boliviano. E se o governo der a permissão, então entra. Então, creio que se han violado praticamente todas as normas internacionais que eram aplicáveis a este caso. A seguir, artistas protestam no Rio contra a censura da prefeitura. Você vai ver já já.
Olá, pessoal, de volta com seus comentários. Eu leio da Silva Hart. As pessoas estão sendo despedidas para serem admitidas como terceirizado. Realmente está acontecendo bastante. E a Isabel Cristina, a terceirização é o fim da estabilidade de emprego. O Eduardo Selga, a mesma guerra que os Estados Unidos promoveram na Síria e no Iraque, eles tentarão fazer na Venezuela em nome do lucro deles. E o direito à autodeterminação dos povos. Fica aí a pergunta e daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. O deputado federal Vadir Damus, do PT, disse que a censura à exposição da Casa Brasil-França por parte do governador do Rio mostra que esse é o momento deles, dos boçais. No Twitter, o deputado escreveu, abre aspas, vivemos a hegemonia da imbecilidade. O Brasil já é motivo de escárnio e tristeza no mundo civilizado, mas vai passar, fecha aspas. Durante o fim de semana, o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, ordenou o fechamento da exposição Literatura Exposta e proibiu a performance do coletivo de artistas És uma Maluca, que faria referência à ditadura militar no Brasil. A mostra estava em cartaz na Casa França Brasil, que pertence à Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro. E está começando agora em frente à Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, o ato do coletivo És uma Maluca, em protesto contra a proibição da performance que fecharia ontem a mostra Literatura Exposta. A repórter Ana Carla Ferreira tem mais informações. O coletivo És uma Maluca está realizando uma performance nesse momento no centro do Rio de Janeiro. A performance faz uma crítica à tortura na ditadura militar. A polícia militar tentou impedir a realização do evento, mas diante dos protestos da população presente, o ato foi continuado. A polícia está atrapalhando a performance artística, recolhendo elementos usados em cena. O resultado é que muitas pessoas desistiram de acompanhar o ato em protesto contra a censura imposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro e estão indo embora. O sistema previdenciário deve proteger o trabalhador de 3 riscos fundamentais: o demográfico, o financeiro e o desemprego, o que não acontecerá caso a reforma da Previdência do governo Bolsonaro seja aprovada. A análise é de Andras Utoff, economista e ex-conselheiro da Organização Internacional do Trabalho, que participou da comissão sobre reforma do sistema de seguro de saúde do Chile. O economista falou sobre o tema à TV com Traficute. Vamos acompanhar. Un sistema de pensiones tiene que proteger al trabajador de 3 riesgos fundamentales. Uno es el riesgo demográfico de su envejecimiento, otro es el riesgo financiero y el tercero es el riesgo de tener un empleo para poder subsistir. Todos esos riesgos los asume en el sistema de capitalización el trabajador, no los asume el sistema. Si tú no tienes empleo, no puedes ahorrar y en consecuencia en el sistema de capitalización individual no tendrías una pensión. Si el sistema financiero cae la rentabilidad del ahorro y en consecuencia el ahorro del trabajador disminuye. Y si tu esperanza de vida aumenta cuando tú llegas a la edad de jubilación, eso lo asumes tú y cae tu renta vitalicia. Entonces, todos los riesgos de un sistema son asumidos en un sistema de capitalización individual por el trabajador. El sistema no lo protege contra eso. Claramente le afecta, en el sentido de que gran parte de los años 90, y Brasil no fue una excepción, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID tentaron que los países hicieran como condicionamiento a los préstamos que daban para salir a la deuda, hacer el sistema chileno.
pero ellos no lo podían hacer porque en democracia ajustar 5 puntos del PIB o 4 puntos del PIB al presupuesto es totalmente imposible. ¿Ya? En Chile se hizo porque era en dictadura. ¿Y qué significó? Yo viví en ese entonces, significó que hubo que recortar otros gastos, hubo que endeudar al país, hubo que recortar gastos en salud, en educación, en vivienda para ajustar el sistema previsional. Y después la promesa que hay, la promesa que se hace es que eso va a generar ahorro, inversión y crecimiento, y nada de eso ocurrió en los montos significativos. Seguimos con informalidad, seguimos con desempleo, seguimos con subempleo, seguimos con desigualdades y el milagro no se produjo. El sistema brasileño sigue bastante la lógica que yo expliqué de lo que hacen los países europeos y lo que sugiere también la OIT, de tener una escalera de la seguridad social. En prácticamente todos los países, y Brasil no es una excepción, hay situación de gente que no tiene capacidad de ahorro, ¿no es cierto? Pero va a llegar a la vejez y va a necesitar una pensión. Eso se tiene que hacer con recursos no contributivos y eso es lo que se llama un sistema, ojalá universal, para la gente más necesitada. ¿Ah? Y hay distintas modalidades de focalizarlo en los más necesitados o hacerlo realmente más universal. Esas son las diferencias. Después tiene que venir un sistema muy contributivo, que la gente ya tiene capacidad, pero nadie tiene certeza a lo largo de toda la vida activa de que va a tener un empleo toda la vida. En consecuencia, tiene que haber solidaridad por situaciones de emergencia. Y esa solidaridad tiene que hacerse en un segundo pilar. Y eventualmente va a haber gente que dice, bueno, yo tengo mayor capacidad de ahorro y quisiera tener una mejor pensión, y para eso se puede hacer obligatorio o voluntario. En el caso de Brasil entiendo que es voluntario el sistema complementario. Entonces a mí me parece que el sistema de Brasil está muy bien estructurado y uno puede hacer ajustes paramétricos o qué sé yo, pero para ajustarlo a las necesidades que tiene el país, al mayor envejecimiento, a la presión que hay sobre el déficit fiscal, pero no necesariamente eliminarlo. Insatisfeito com o desfecho do recente processo eleitoral, um grupo de escritores de Pernambuco resolveu abordar o tema em prosa e verso. Assim nasceu No Entanto Dissonâncias, lançado no sábado no Sebo Casa Azul, em Olinda. O livro reúne 23 narrativas que têm em comum a resistência à narrativa de extrema-direita alimentada por notícias falsas, o que coloca em xeque a produção de conhecimento no país. Melhorar em mim as pequenas. Kim Kataguiri, do DEM São Paulo, perdeu na justiça um processo contra o jornalista Altamiro Borges, do site Brasil 247 e a Central Única dos Trabalhadores. Kim Kataguiri pedia R$30 mil por danos morais por ter sido chamado de fascista, mirim e pirralho pelo jornalista que teve o artigo de opinião publicado pelas duas entidades. A juíza Marcela Dias de Abreu Pinto Coelho, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, negou o pedido do ativista de extrema-direita, afirmando que a solicitação de Kim, se atendida, ensejaria em censura e interferência indevida do Poder Judiciário no trabalho de imprensa, maculando o direito à liberdade de expressão do jornalista e das entidades processadas pelo deputado eleito. O ex-presidente Lula está convencido de que, passada a ressaca eleitoral, está na hora de o Partido dos Trabalhadores organizar uma oposição consistente ao governo Bolsonaro. A revelação foi feita hoje pela manhã em Curitiba pelo deputado federal Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, após a visita a Lula. Damus, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também falou sobre a defesa do ex-presidente. Nós sabemos que o sistema de justiça hoje, infelizmente, está comprometido. Então, muitas vezes, aquilo que a defesa fala entra por um ouvido e sai pelo outro lá do juiz. Mas, enfim, nós ainda temos uma Constituição em vigor, por mais desrespeitada que ela esteja sendo. Ela está em vigor e é nessas brechas que nós vamos atuar. Tá? Então eu não posso dar aqui a vocês detalhes, né, do que nós estamos planejando, que estratégias, que táticas nós estamos organizando, articulando, mas só queremos que vocês saibam que ele está sendo defendido, não só pelo povo aqui fora, mas pelos advogados lá dentro dos tribunais. À tarde, quem visitou o ex-presidente Lula em Curitiba foi o líder religioso Pai Caetano de Oxóssi. Na saída, ele falou sobre a importância da luta pela liberdade. E a liberdade ela não virá sem muita luta, sem muita resistência. E eu falava para algumas pessoas agora
que eu me lembrava de uma passagem dos cristãos no primeiro século e no segundo século, quando os romanos exigiam, colocavam um crucifixo no chão e falavam para os cristãos cuspirem e pisarem. Se eles fizessem isso, eles seriam absolvidos ou teriam uma morte menos violenta. E a grande maioria falou, não, eu não vou renegar Jesus, mas eu só estou te pedindo para você pisar num símbolo. E eles falavam, não é um símbolo, é o que representa a minha vida. Então, às vezes, resistir é algo que extrapola a razão. Ela vem da alma. E que a gente possa ter essa força de alma para resistir não só por uma pessoa, mas por uma grande causa, que é um Brasil justo, um Brasil livre. E por isso eu clamo a Deus, Lula livre já. Só uma correção, é Pai Caetano de Oxóssi e não Oxóssi, como eu havia mencionado anteriormente. E hoje, 14 de janeiro de 2018, você acompanhou aqui no seu jornal. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos participam de uma verdadeira via sacra aqui em Brasília, tentando o diálogo, numa última tentativa para impedir a privatização da Embraer. Janeiro Roxo é um mês que marca a conscientização sobre a hanseníase. Brasil é o segundo país no mundo que mais registra casos da doença. Companhia norte-americana do ramo de vidros, instalada no Brasil, terceiriza todo o setor de logística e salários caem pela metade. No Rio de Janeiro, o Procurador-Geral da Justiça é reconduzido à chefia do Ministério Público e comenta o caso Fabrício Queiroz. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta com os comentários, e a Silvia Hart, participando novamente aqui conosco, escreveu: que triste ver a democracia destroçada. E o Joel participou. O momento agora é da esquerda ser oposição e o governo Bolsonaro está dando muitos motivos para criticar. Então, é o momento de aproveitar. E o Paulo Andrade, STF omisso, corruptos, vergonha Brasil. Bom, agradeço a todos pela participação desta segunda-feira e, claro, pela companhia e interatividade. Continue participando. Amanhã tem mais notícias, informações e os seus comentários pontualmente às 7 da noite. Beijo grande, até lá!